Nesta noite vamos falar sobre a grandeza da fé de uma mulher estrangeira. Diz assim a palavra de Deus: E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quem pode dizer amém, irmãos? Olha o que Jesus declarou a respeito desta mulher: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Amados, o Senhor Jesus, Ele não elogia esta mulher pela sua decisão de buscá-lo. Jesus não elogia esta mulher por sua determinação. Jesus não elogia esta mulher por sua humildade. Jesus não elogia esta mulher por sua persistência. Jesus elogia esta mulher por causa da sua fé. E que sua fé expressou todas estas coisas que eu acabei de dizer. Jesus enxergou a fé como princípio central, como valor central para tudo que esta mulher demonstrou com todas as fibras do seu ser, lutando por uma causa, desejando uma vitória, que na verdade estava mais vinculada à sua filha do que a ela mesma. Esta mulher, ela se apresenta diante do Senhor como uma mãe intercessora, uma mãe aflita. E o Cristo da fé, o Jesus Cristo de milagres, elogia uma mulher de uma fé notável. Uma mulher que era cananeia, de uma região, na região norte da Galileia. Jesus estava no contexto antecedente a esta passagem na Galileia, e ele está enfrentando os fariseus legalistas e também as multidões dos galileus que desejavam estar com Jesus, serem, portanto, ensinados e alcançados com maravilhas que o Senhor Jesus poderia fazer em favor dos galileus. Jesus, ele sai da Galileia, que já é o norte de Israel, e vai para a região de Tiro e de Sidom, que hoje é o atual Líbano. Esta cidade de Tiro era a antiga capital da Fenícia, e esta mulher é denominada também como mulher cirofenícia. Ela, na passagem correlata de Marcos 7, 24, ela é chamada de grega. Ela é uma mulher grega por cultura, quem sabe até mesmo idioma. Ela é cananeia pela região, a região, portanto, dos cananeus, e ela é especificamente da região da Fenícia, quando Tiro distava cerca de 30 quilômetros da cidade de Sidom. Estas cidades eram conhecidas como cidades-estados, chamadas por Jesus também, em Mateus 11, 21 e 22, como cidades impenitentes, cidades pagãs.
Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos estes prodígios, estes milagres, que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com também cinza. Jesus então, ele sabia que estas cidades eram cidades impenitentes, que não expressavam nenhum tipo de fé, nenhum tipo de crença, nenhum tipo de arrependimento. Mas mesmo assim Jesus vai para esta região. Em Marcos, diz a Bíblia que Jesus, ele procurava ocultar-se das multidões. Entretanto, esta mulher descobriu, ela ouviu que Jesus estava ali em Tiro, na região de Tiro e Sidom, e ela se desloca até onde o mestre estava. Ela então, ao saber da estada do Nazareno, procurou ter com ele. E uma lição que é patente a nós neste contexto, é que é possível sim, achar fé num lugar improvável ou num lugar pagão. Às vezes em um local onde uma cidade é conhecida por sua impenitência, que não se prostra diante de Deus, que não se curva diante do Senhor, é possível que haja uma ou outra ou algumas pessoas, ainda que um grupo diminuto, que tenha fé, um grupo que expresse arrependimento diante do Senhor. Esta mulher, ela precisava de um milagre de cura, um milagre de libertação à distância. Então ela procura o Cristo da fé, o Cristo de milagres. Ela precisava de um socorro. Este socorro não era um socorro natural, não era um socorro da terra. Ela precisava de um socorro sobrenatural. Ela tinha fé em Jesus, e ela sabia que Jesus podia dar-lhe o socorro do céu, e não o socorro da terra. E é exatamente isto que eu quero dizer a você nesta noite, querido e querida. Jesus sabe o que você precisa, Jesus conhece a tua real necessidade, Ele tem o poder para te socorrer com um socorro sobrenatural. Aquilo que a terra não pode fazer por você, o Jesus que está nos céus, Ele pode fazer pela tua vida e pela minha vida nesta noite. A fé, ela nunca aparece só. Existem os chamados, aspas, amigos da fé, ou obras da fé. A fé, dizia Spurgeon, ela abastece de força todas as demais virtudes ou fibras do nosso ser. A fé, ela ilumina, a fé, ela revigora, a fé, ela fortalece. É por isso que a palavra está sendo pregada ao teu coração nesta noite, para que a tua fé cresça, seja iluminada, seja revigorada e seja fortalecida na presença do teu Deus, no nome do Senhor Jesus. Vejamos algumas características desta fé notável. Mulher esta elogiada por Jesus. Poucos personagens no Novo Testamento receberam este elogio da parte de Jesus, sobretudo em relação à sua fé. Jesus foi muito claro, ele falou da grandeza de fé desta mulher. Vamos ver então alguns amigos desta fé, ou obras da fé. Primeiro, esta mulher, ela chega até Jesus clamando, ela chega gritando, ela chega pedindo, ela chega orando, porque a fé e a oração, elas sempre andam juntas. A fé de alguém que clama, é a fé do suplicante, é a fé de petição. Portanto, a fé, ela está atrelada também a uma vida de oração, porque a fé é uma caminhada de oração. Você pode repetir após mim? A fé é uma caminhada de oração. Portanto, como nós aprendemos aqui, só ora quem tem fé. Mateus 21, 22, só ora quem crê. Esta mulher, ela está clamando, ela está pedindo, ela está gritando, e ela diz assim: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Portanto, não é possível você dizer que possui fé, se você não tem uma vida de oração, se você não expressa a tua fé através de petições, de súplicas, de rogos, e portanto, de uma caminhada de oração e de intercessão. Esta era uma mãe aflita, dos clamores humanos, o mais apto a provocar piedade nos que o ouvem, é o clamor de uma mãe aflita, intercedendo por um filho ou por uma filha. Uma mãe que sabia a razão do problema. Ela soube que a natureza do problema era espiritual. Ela sabia que o problema da sua filha era um espírito maligno, era um demônio. E ela então, como uma mãe intercessora, busca o Senhor Jesus, e através de palavras, através de grito, de clamor, de oração, ela libera palavras importunadoras, e estas palavras eram palavras de fé, eram palavras de humildade, porque ela sabia que Jesus tinha poder para reverter a situação que ela estava enfrentando. Portanto, meu irmão, haja como esta mulher. Entenda que o caminho para a tua bênção, para a tua vitória e para o teu milagre, é o caminho da intercessão, é o caminho do clamor, é o caminho da oração, é o caminho da busca pelo Senhor Jesus, o Cristo de maravilhas, o Cristo de milagres. Esta mulher apenas não tinha uma fé atrelada ou que se expressava no clamor e na oração. Esta mulher era uma mulher também que tinha uma fé de discernimento espiritual, a fé de alguém que discerne. Portanto, a segunda palavra de ordem aqui é fé e discernimento. Fé de discernimento espiritual invulgar, incomum desta mulher. A fé é uma caminhada de discernimento espiritual. Repita após mim, por gentileza. A fé é uma caminhada de discernimento espiritual. Esta mulher, ela percebe e reconhece o real problema de sua filha, de origem espiritual, era demônio. Satanás estava contra esta mulher. O espírito imundo estava contra esta mulher, e ela vai ainda sofrer outras resistências ou aparente relutância, até mesmo do próprio Jesus, como nós veremos aqui. Mas esta mulher, em primeiro lugar, ela reconhece que este problema era um problema espiritual. Nem tudo é um problema de ordem material. Aliás, como igreja, nós temos visão espiritual aguçada, e nesta noite o meu desejo é que o Espírito Santo abra os teus olhos, para que você tenha uma visão espiritual de longo alcance, muito mais poderosa do que aquele homem que se diz super-homem, né? Que você tenha uma visão espiritual de longo alcance, para que você então entenda que o discernimento espiritual é necessário para a tua vida, é necessário para a tua caminhada, é necessário para o processo daquele que deseja ver um milagre da parte do Senhor sobre a sua vida. Esta mulher, ela percebe que o problema dela era espiritual. Esta mulher, ela também, com o seu discernimento espiritual aguçado, percebe e reconhece que Jesus era Senhor. A Bíblia diz que ela chama Jesus de Senhor 3 vezes. No livro de Marcos, ele é chamado apenas de uma vez. Mas esta mulher, embora sendo gentia, embora sendo estrangeira, embora sendo cananeia, ou quem sabe num contexto, portanto, de uma mulher pagã, ela tinha conhecimento, ainda que superficial, de que de fato Jesus era Senhor, e ela ainda o chama com o título divino e messiânico, dizendo Filho de Davi. Ela ainda chama Jesus de Messias.
Esta mulher, ela está confessando o senhorio de Jesus, a messianidade de Jesus, e ela de fato estava pedindo a compaixão e a misericórdia do Messias judeu, do Salvador de todo mundo. Jesus, ele tinha uma prioridade. Ele mesmo responde aos discípulos, num primeiro momento. Se você ler com cuidado Mateus 15, quando ele diz no verso de número 24, os discípulos vieram atrás dizendo: Senhor, despacha essa mulher, ela está gritando atrás da gente. A impressão que se dá no verso 24 é que Jesus diz isso aos discípulos, e não a esta mulher. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está colocando aqui a sua prioridade, a prioridade vocacional. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel estava recebendo o tempo da visitação de Deus, e ainda Israel não havia rejeitado a Jesus como Messias completamente. Alguns acolheriam Jesus, alguns judeus receberiam Jesus como de fato o Messias, o Salvador prometido, o libertador prometido. Mas isso também nos fala do cumprimento do plano glorioso de Deus, como Paulo ensinou depois em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1,16, Paulo declarou: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 15, verso 8, o apóstolo Paulo faz uma das lindas declarações a respeito de Jesus, que às vezes eu e você não nos atentamos. Olha o que ele disse: Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Paulo está dizendo que Cristo primeiramente veio como ministro da circuncisão. É claro que esta era a agenda prioritária de Jesus. Claro que Jesus era o Cristo das profecias judaicas. Entretanto, após a sua ressurreição, aí sim, o evangelho seria levado a todas as nações e também aos gentios, como lemos no final do próprio evangelho, segundo escreveu Mateus. E esta mulher, além de perceber a origem real do seu problema, de ordem espiritual, além de entender que Jesus era o Senhor e também Messias no seu discernimento, ela também entendia e percebeu que a sua posição era uma posição de estrangeira às bênçãos de Deus e da comunidade pactual. Esta mulher deve ser, portanto, elogiada pela sua fé, por causa do seu discernimento espiritual. É esta palavra que eu quero dizer a você, irmão, a você, irmã, que nos ouve nesta hora, você que nos assiste, que o Espírito Santo, através desta palavra, possa aguçar o teu discernimento espiritual a respeito de Jesus, a respeito das coisas, a respeito da sua realidade. Um outro elemento central nesta passagem é a fé e a adoração. Veja que a fé de alguém que adora é patente neste texto na vida desta mulher. A fé, portanto, é uma caminhada de adoração. Repita após mim, por favor. A fé é uma caminhada de adoração. Esta mulher tinha uma fé de adoradora. Ela não apenas clamou, mas ela tomou uma atitude. Mesmo depois do pedido dos discípulos para desestimulá-la, como que dizendo, os discípulos se dirigindo a Jesus: Jesus, despacha esta mulher. Veja que o pedido dos discípulos, não sabemos o motivo, se por incompreensão ou por impaciência, se contrapõe ao pedido desta mulher. De igual modo, eu e você, às vezes temos um pedido diante de Deus, mas tem outras pessoas com outro pedido que se contrapõe ao teu.
Mas nós louvamos a Deus porque quem decide dar a resposta é o Senhor Jesus. Quem determina é o Senhor Jesus. Quem sentencia é o Senhor Jesus. Quem dá o veredito final é o Senhor Jesus. Quem tem a última palavra é o Senhor Jesus. Quem comanda e governa é o Senhor Jesus. Não importa os interesses outros dos homens, o que importa é a palavra que sairá da boca daquele que tem poder e autoridade universal, que é o nosso Jesus. Portanto, continue perseguindo, continue buscando, continue expressando a tua fé. E esta mulher não apenas estava clamando no início, mas ela tomou uma atitude que eu e você também devemos tomar. Verso 25: então chegou ela e adorou. A outra tradução diz assim: e então veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Esta mulher, ela buscou se aproximar mais de Jesus. Tenha fé suficiente para buscar a Cristo. Ela não apenas orou, não apenas clamou, ela se aproximou mais do Senhor. Ela veio e adorou. Na outra passagem de Marcos diz que ela prostrou-se aos pés de Jesus. Aproxime-se mais de Jesus para o teu bem. Venha para mais perto de Jesus nesta noite. Somente perto de Jesus é que você poderá adorá-lo de verdade. Não há adoração distante de Jesus. Toda vez que você se aproxima mais de Jesus, você sairá mais abençoado. Mais perto de Jesus significa mais perto do suprimento. Mais perto de Jesus significa mais perto do milagre. Mais perto de Jesus significa mais perto de ser atendido. Mais perto de Jesus significa mais chance de crescer. Mais perto de Jesus é mais perto da solução do problema. Mais perto de Jesus é mais perto de ser incluído na família da fé. Aproxima-te de Jesus nesta noite mais ainda. Aproxima-te do Senhor, para que você possa adorá-lo de verdade, em espírito, em verdade, em santidade. Que Deus te ajude a entender esta verdade. Eu preciso me aproximar mais de Jesus. É claro que esta mulher tinha uma demanda, mas também é extensivo e se aplica a nós. Pastor, mas eu já tenho Jesus, mas eu já conheço a Jesus. Mas eu acabei de dizer que a vida cristã, a fé é uma caminhada de adoração. É todo dia adorando, é todo dia mais perto de Jesus. Não foi o penúltimo hino que a orquestra cantou aqui? Mais perto de Jesus desejo sempre eu chegar. Quantos aqui desejam estar mais perto de Jesus, mais perto do Senhor? A tua vida vai ser enriquecida, a tua vida vai ser redirecionada, a tua vida receberá um novo significado, a tua vida vai expandir as tuas raízes, as tuas influências. Chegue perto daquele que é Senhor de tudo e de todos, e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Outro valor central desta passagem, não apenas a oração, a fé e a oração, não apenas a fé e o discernimento, não apenas a fé e a adoração, mas a fé e a humildade. A fé de alguém humilde. A fé é uma caminhada de humildade. Repita após mim, por favor. A fé é uma caminhada de humildade. É a fé humilde. Fé humilde significa fé ensinável. É uma fé crescente. Uma fé que busca um crescimento completo, que reconhece a sua posição. Foi o que esta mulher fez, ela reconheceu, como disse, a sua posição de estrangeira, as bênçãos de Deus, a comunidade da aliança, e ela também compreendeu a vocação de Jesus. Quando Jesus diz a esta mulher que não é bom pegar o pão dos filhos e dar ou deitá-lo aos cachorrinhos,
Esta mulher, ela entendeu a sua posição, ela não contestou o que Jesus disse, ela acatou, porque na vida espiritual e na fé, você precisa ter humildade para aprender e ter uma fé ensinável. Em sua humildade, ela aceitou a sua posição e revela a sua fé, quando ela diz no verso 27, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela entendeu a metáfora de Jesus e estendeu a metáfora, incluindo o elemento da migalha do pão. Como disse Spurgeon, ela soube converter as palavras de Cristo em argumentos em seu favor. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: tu podes fazer os filhos e os cachorrinhos comerem ao mesmo tempo. Os judeus e os gentios comem ao mesmo tempo, pão e migalha. Migalha é aquilo também que sai, que se depreende do pão. Migalha também representa algo insignificante. Ela disse a Jesus, por meio também desta metáfora estendida, que ela não queria tirar o pão dos filhos, mas apenas uma migalha do pão lhe seria suficiente totalmente. Esta mulher estava aqui se humilhando, não apenas com uma fé humilde, mas ela estava aceitando a sua posição na qual Jesus disse que ela era, como uma mulher estrangeira, gentia, mas ela também estava entendendo que pela sua fé, ela vence aquela aparente relutância do Senhor, e assim, pela misericórdia do Nazareno, ela poderia ser alcançada através do cumprimento do seu pedido, quando Jesus pudesse então atender e atenderia o seu pedido finalmente. Em outras palavras, o que ela estava dizendo, uma migalha representa a menor das misericórdias do Senhor Jesus. Uma migalha, a menor das misericórdias de Jesus, lhe seria totalmente suficiente. Será que você entende isso, amado? Será que eu entendo isso? Ela estava: Senhor, eu não quero o pão, eu quero só a menor das tuas misericórdias. Se o Senhor me der a menor das tuas misericórdias, isto já me será totalmente suficiente, o meu pedido será atendido e a minha filha será liberta e será, portanto, curada. Ela estava dizendo: uma migalha, Jesus, uma migalha do poder de Jesus soluciona qualquer problema. Eu não sei qual é a dificuldade, o problema que você enfrenta nesta noite, mas eu quero te dizer que a menor da misericórdia de Jesus é suficiente para te atender neste lugar. A migalha, um fragmento, uma migalha do poder do Nazareno vai solucionar toda a sua necessidade, todo o seu problema, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. A misericórdia pertence a Jesus, a compaixão pertence a Jesus, a graça pertence a Jesus. Esta mulher estava pedindo: Senhor, eu sei que eu não mereço, não faço parte das benesses da aliança, mas haja com graça. Eu não mereço, mas me alcança com graça, me dá uma migalha, a menor das tuas misericórdias, um fragmento do teu poder, e a minha filha vai ser curada, vai ser liberta, vai ser sarada. Esta mulher foi além, ela venceu obstáculos, barreiras. E em último lugar, a fé e a persistência, a fé de alguém que persevera. Esta mulher esboçou isto, porque a fé é uma caminhada de perseverança. Repita após mim: a fé é uma caminhada de perseverança, uma fé perseverante. Eu não vou embora de junto de ti, Jesus, eu não vou embora.
Satanás está contra mim, os seus discípulos me mandaram embora, eu já enfrentei o teu silêncio, já entendi a tua prioridade, eu sei o que eu preciso do Senhor, me dá uma migalha da tua misericórdia e do teu poder, e eu serei atendida no meu desejo. A aparente relutância em não ajudar aquela mãe aflita, já era uma prova à fé daquela mulher, que devia perseverar. E nós não podemos entender o silêncio de Jesus como uma recusa. O silêncio de Jesus não é uma recusa para esta mulher. O pedido dos discípulos para despachá-la se contrapõe ao seu pedido de socorro, como disse. A resposta que Jesus deu também não é uma recusa. Nós devemos entender que o Cristo da fé estava também construindo, trabalhando nesta mulher, conduzindo-a à expressão máxima da sua fé, tal como eu e você. Por vezes declaramos, o nosso Jesus está em silêncio. A resposta de Jesus não veio na hora que eu queria. A resposta de Jesus foi dura, foi severa. Mas saiba, querido irmão, querida irmã, que o Cristo da fé está querendo extrair de você a maior expressão de fé da tua vida dentro desta situação e desta provação. O ministro Samuel Rutherford, um pastor escocês, disse o seguinte: cabe à fé extrair da terna bondade dos mais duros golpes de Deus. Cabe à fé extrair terna bondade dos mais duros golpes de Deus. Por vezes nós reputamos como duros golpes, mas por causa da nossa fé, nós conseguimos extrair bondade, misericórdia, graça, poder do nosso Deus todo maravilhoso e todo poderoso. O fato de Jesus ter provado sua fé e atendido o seu pedido finalmente, nos ensina uma ampla e grande visão, e grande entendimento, que aqui, o que Jesus fez com esta mulher, ao atendê-la, foi uma antecipação do seu ministério universal, para com todas as nações e com todos os gentios. A fé desta mulher, abriu uma exceção, da agenda prioritária de Jesus, que era para as ovelhas perdidas de Israel. A fé desta mulher triunfou quando tudo parecia ser contra ela. A minha e a tua fé deve triunfar quando tudo está contra nós. Quando o mundo está contra nós, quando o diabo está contra nós, quando o silêncio do próprio Deus aparentemente é contra nós, quando a resposta de Deus aparentemente é contra nós, nada do que venha de Jesus, nada do que venha do Pai, nada do que venha do Espírito Santo é contra a tua vida, é para o teu bem, é para o teu benefício, é para o teu melhor, mas Ele deseja nos encaminhar neste caminho da graça, para que eu e você cresçamos na fé e cheguemos à fé completa para a glória do Senhor Jesus. Encerrando, amados, ela venceu vários obstáculos. Ela venceu por ser mulher, quem sabe, uma sociedade que era conduzida somente por homens. Ela venceu com a sua fé. Quando Jesus atende o seu pedido, ela vence o próprio Satanás. E eu não tenho nenhum tipo de dúvida, e não incorrerei em erro em afirmar: você vencerá os espíritos maus, vencerá a ação maligna, vencerá o próprio Satanás, vencerá todas as hostes do mal, porque como igreja estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e vivemos debaixo da ordem do cabeça desta igreja, que é o Senhor Jesus. Portanto, parece que até os discípulos, como disse, estavam contra ela. A grande lição que o pastor, irmão Gordon Lindsay, ele menciona, que eu achei interessante: se a mulher cirofenícia, e que não era da família da fé, podia prevalecer até obter a resposta de Jesus, quanto mais os filhos da fé, se não desanimarem, se não esmurecerem,
vão pedir e receberão a sua libertação para a glória do Senhor Jesus. Ela recebeu o seu milagre com fé, com oração, com discernimento, adoração, humildade e persistência. Ela conheceu o poder de cura do Messias, e é esta palavra que eu deixo ao teu coração nessa hora em nome do Senhor. Eu declaro que esta igreja provará do poder de cura do Messias. Eu declaro que a tua vida conhecerá o poder de cura do Messias. Você provará do poder de cura do Messias. Tão somente ande pela fé, seja da fé, viva pela fé, viva da fé, com oração, discernimento, adoração, humildade e perseverança, e Deus realizará um milagre na tua vida. Eu não sei se você busca por você, ou se você busca por alguém, mas eu quero te dizer que o poder de cura do Messias está liberado sobre a sua vida neste lugar, por causa do poder da palavra e da presença de Jesus nesta casa. Recebam a vitória em nome do Senhor Jesus e adoremos ao nosso Senhor. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus.